Olá, eu sou o professor Fábio Alves e nós estamos prestes a fazer mais um teste de português aqui no canal. Nós já temos outros vídeos com testes aqui, pessoal. Portanto, se você não quiser perder nenhum deles, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Nós faremos hoje 5 questões, e questões de nível difícil. Hoje o bicho vai pegar. Papel e caneta na mão para as devidas anotações. E funciona dessa forma. Primeiro eu leio as questões para vocês dão uma pausa no vídeo, resolvem e a gente corrige imediatamente. Vamos lá? Questão de número 1. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu belas poesias. Nós temos A, aposto explicativo ou B, aposto especificativo. Questão de número 2. Diz o seguinte: em Thomas Edison iluminou o mundo, temos a presença de A, comparação, B, metonímia ou C, prosopopeia. Questão sobre figuras de linguagem. Questão de número 3. Aponte o termo sublinhado que foi escrito com erro gramatical. Obviamente que aqui vocês terão de pausar o vídeo, ler o texto, encontrar os termos sublinhados e apontar o erro em um dos dois termos sublinhados. Tá aí o texto na tela, é só pausar e resolver. Questão de número 4. Há erro de concordância na alternativa A, o mais prejudicado fui eu, ou B, o mais prejudicado foi eu. E a questão de número 5, há erro de regência na opção A, esse é o filme de que tenho medo, B, aquele é o grupo ao qual me refiro, e C, o filme que assisti ganhou o Oscar. Vamos agora, pessoal, para as nossas devidas correções. Anotaram, colocaram as respostas, né? Vamos para as respostas das questões. Questão de número 1. Resposta. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu belas poesias. Nós temos A, aposto explicativo ou B, aposto especificativo. Pessoal, dá para perceber que o conjunto o poeta é o sujeito do verbo escrever. É só fazer a perguntinha para o verbo. Quem? Quem é que escreveu? Resposta, o poeta. Mas a gente tem aquele Carlos Drummond de Andrade bem no meio, entre o sujeito e o verbo. Notem que a questão já nos diz que temos dois tipos de aposto explicativo e especificativo. Ela só quer saber que tipo de aposto é. Aqui dá para utilizar a regra da pontuação. O aposto explicativo ele possui vírgulas e o aposto especificativo não. Vejam que tem vírgulas no texto. Por aí a gente acerta a questão. Carlos Drummond de Andrade é, portanto, um aposto e um aposto especificativo, sem vírgulas. Resposta B. Questão de número 2 dizia o seguinte: em Thomas Edison iluminou o mundo, temos a presença de A, comparação, B, metonímia ou C, prosopopeia. A metonímia, pessoal, é uma figura de linguagem que consiste em empregar um termo no lugar do outro, havendo entre ambos os termos estreita afinidade ou relação de sentido. Quem iluminou o mundo foi a luz elétrica. O Thomas Edison é apenas o inventor. Claro que temos aí uma metonímia. Não se compara nada no texto. Lendo a gente percebe isso. Portanto, não pode ser comparação. A prosopopeia atribui ações ou qualidades de seres animados a seres inanimados, ou características humanas a seres não humanos. Exemplo, o rio caminha para o sul. O rio não caminha, pessoal. Quem caminha é a gente. A resposta aqui, com certeza, é a letra D, metonímia. Questão de número 3, dizia o seguinte: aponte o termo sublinhado que foi escrito com erro gramatical. Os termos sublinhados da questão 3 são afim tudo junto e afim, a própria sorte com crase. Vejam a resposta. A gente vai começar pelo último termo, pessoal. Existe a palavra a sem crase, que é artigo, mais a palavra própria, que pode ter várias classificações, substantivo, adjetivo ou pronome. Percebam que o termo sublinhado é um composto de 3 palavras e tem uma crase no A. A banca aqui estava exigindo conhecimento sobre o uso da crase. Ela queria saber se tem crase ou não. Na verdade, é uma questão de crase. Notem que a ideia aqui é de modo, deixando como resposta a própria sorte.
O que eu tenho aí é uma locução adverbial de modo, pessoal, que deve receber acento indicativo de crase. Essa opção, portanto, está corretíssima. Claro que você já sabe que o termo afim, tudo junto, está errado. São só dois, e dois clássicos, afim tudo junto e afim separado. Bom, as duas formas existem, mas têm usos e significados diferentes. Afim junto sugere semelhança ou afinidade. E pode ir para o plural. Veja, eu e meus colegas temos ideias afins, semelhantes. Afim separado sugere finalidade ou propósito. Vejam bem que na questão não se trata de afinidade, trata-se de finalidade. É utilizado com a preposição de em locuções com a mesma ideia. Veja, a fim de estudar, fui ler um livro, ou seja, com a finalidade de estudar, fui ler um livro. Obviamente que a palavra errada é afim, tudo junto, que no texto aparece, né, tudo junto, e não é essa a ideia do texto, que diz, reforça isso sim, a necessidade de aperfeiçoar instituições com a finalidade de preservar a funcionalidade dos mercados. Questão de número 4, há erro de concordância na alternativa A, o mais prejudicado fui eu, ou B, o mais prejudicado foi eu. Resposta, né, questão sobre concordância, com o verbo ser, que sempre concorda com o pronome pessoal reto, porém deve-se analisar o tempo e a pessoa do verbo. Vejam que fui é primeira pessoa, eu fui. Já foi é terceira pessoa, ele foi. A forma correta, portanto, é o mais prejudicado fui eu. E a forma errada é o mais prejudicado foi eu. Como o verbo está na terceira pessoa, foi, o correto é o mais prejudicado foi ele. O erro, portanto, está na alternativa D. Questão 5. Última questão. Há erro de regência na opção A. Esse é o filme que tenho medo. De que tenho medo. B. Aquele é o grupo ao qual me refiro. E C. O filme que assisti ganhou o Oscar. Resposta. Questão de regência com pronome relativo, pessoal. Notem que eu consigo substituir todos os ques por o qual e suas flexões. Porém, há algo antes dos ques que devem ser levados em consideração. São as preposições. Elas não estão ali à toa. A preposição, geralmente, ela vem da regência de um verbo ou de um nome. No caso de ter um pronome relativo na oração, deve-se analisar também a transitividade do verbo e do nome. Ver se eles exigem preposição ou não. Caso exijam, essa preposição deve obrigatoriamente aparecer antes do pronome relativo. Vamos analisar cada uma das orações. A. Esse é o filme de que tenho medo. Pode até soar estranho, pois no dia a dia se usa sem preposição, né? Sem a preposição de. Esse é o filme que tenho medo. Porém, a gramática diz que, se o verbo ou o nome exigirem a preposição, ela deve aparecer antes do pronome relativo. Notem que quem tem medo de, regência nominal. Essa preposição de, obrigatoriamente, deve aparecer antes do que. Notem ainda que eu consigo substituir esse de que por um do qual, das quais. Isso prova que esse que é um pronome relativo. Essa opção, como vimos, está correta. B. Aquele é o grupo ao qual me refiro. Notem que quem se refere a. O verbo referir exige a preposição a, que deve aparecer antes do pronome relativo que. Opção também correta. Já na C, em o filme que assisti ganhou o Oscar, também soa bem bonitinho. Parece que não tem erro algum, pois no dia a dia raramente se usa o verbo assistir no sentido de ver como transitivo indireto, exigindo a preposição a, conforme sugere a gramática. Assistir o jogo, por exemplo, que está errado, mas as pessoas falam assim o tempo todo. A forma correta é assistir ao jogo. Notem que em o filme que assisti ganhou o Oscar, esse verbo assistir tem sentido de ver. Portanto, a preposição a deve aparecer antes do pronome relativo. A forma correta é o filme a que assisti ganhou o Oscar. Essa é a resposta correta. E terminamos mais um teste aqui, pessoal. No final do vídeo, aqui abaixo, vocês têm duas playlists. Uma delas com todos os testes e a outra que te direciona para o próximo teste, que pode ainda não estar pronto, mas se não tiver, logo estará pronto.
E se vocês desejam aprender português do básico ao avançado e dominar a língua portuguesa de forma eficiente, é só clicar no primeiro link na descrição deste vídeo. Tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. Fora isso, fica o meu pedido aqui para que você curta, compartilhe e me siga nas redes sociais, pois essa é a maneira que você tem de agradecer o canal que tanto ajuda vocês. Bons estudos!